Vocês acreditam que o Weintraub, Abraham Weintraub, com uma fala, ele conseguiu cometer 6 crimes ao mesmo tempo? Esse menino está bem enrolado, porque ele não sabia que essa reunião viria a público e agora ele vai ter que responder perante o Supremo por 6 crimes diferentes. Eu falei que ele estava com o pé na rua, pois ele pode ser demitido esta semana ainda. Eu vou explicar quais são os 6 crimes, venha comigo. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Roberto Cardoso. Todos os dias nós estamos aqui produzindo conteúdo para você. Nós temos uma live às 19 horas todas as noites. Você é convidado a participar. Então, para acompanhar isso tudo, se inscreva no canal, porque aí você vai ser notificado, você vai saber todos os vídeos que a gente posta, todas as lives. Venha para participar. Você vai gostar muito. Você se inscreve, não te custa nada, é rapidinho, você dá um clique, você ajuda demais a gente produzir o nosso trabalho, tá? Se você ainda quiser contribuir com o canal, você pode se tornar membro por R$ 7,99 por mês, mas aí é a seu critério, tá bom? Olha, eu estava vendo aqui alguns detalhezinhos sobre o seu Abraham Weintraub e ele está mais enrolado do que parece, né? Eu já tinha feito uma lista para vocês de 5 ministros que estavam com o pé fora do governo. O Weintraub era um deles. O Taixa já saiu, a Regina Duarte já saiu, tem agora o Weintraub. Ele conseguiu, para vocês terem uma ideia, em uma fala, naquela famosa reunião ministerial, cometer 6 crimes ao mesmo tempo. A gente acha que a pior coisa que ele fez foi xingar os ministros do Supremo de vagabundos e falar que iam prender, né? Isso é uma parte do problema, porque isso sim é crime, é ofensa, é injúria, mas olha só, o pior disso tudo é que ele ofendeu o Supremo, né? Porque, ó, se eu xingar você, você pode não gostar e ir na justiça contra mim. Eu tenho que explicar para o juiz que eu não te ofendi. Isso é uma situação. Agora, imagina que eu te ofendi e o juiz é você. E você vai decidir se eu te ofendi ou não. Você percebe que ele não tem muito por onde escapar? Ele foi xingar os ministros do Supremo. Mas, além disso, tem a fala contra os povos indígenas, porque ele falava assim: eu não gosto desse termo povo indígena. Para mim não existe esse negócio de povos indígenas, povos ciganos. Só existe um povo que é o povo brasileiro. Ninguém tem que ter privilégio, ninguém tem que ter direito a mais que os outros. Isso é contra a Constituição. Tá? Isso é completamente contra a Constituição, porque no artigo 231, eu até estou com a Constituição aqui para ler para vocês. É um capítulo que fala só sobre os povos indígenas. Olha só, artigo 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por elas habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo os seus usos, costumes e tradições. Tudo isso está na Constituição. Então não interessa se o Sr. Weintraub gosta ou não do termo povo indígena, porque é um preceito constitucional e ele não pode ir contra a Constituição. Aí quando você junta esse balaio de gato todo, que ele ofendeu os ministros do STF e ele atacou os povos indígenas, no total ele ficou bem enrolado, sabe? Porque tem 6 crimes cometidos aqui e eu vou tentar repassar alguns, dá uma olhada só. Além da injúria, que é você ofender uma pessoa, e a difamação, que é fazer isso em público para outras pessoas, além da injúria e da difamação, ainda há mais 4 crimes. Veja só, tem o crime, por exemplo, que é o seguinte: pena de 1 a 4 anos, que é para quem caluniar ou difamar especificamente os presidentes dos 3 poderes e o da Câmara de Deputados. Isso é um crime a mais, tá? Tem o outro que pode dar 2 a 6 anos de reclusão, que é para quem tentar impedir o livre exercício dos poderes da União e dos estados. Já é mais um crime. O terceiro desses 4 extras são
uma pena de 1 a 4 anos de prisão para quem fizer propaganda que leve a discriminação racial ou perseguição religiosa, que é no caso dos índios, a discriminação racial. E o último é o que se refere a quem incitar a subversão da ordem política e prevê reclusão também de 1 a 4 anos. Então, há 6 crimes no total. Aí o que aconteceu? O Senado, quando viu que tinha crime na fala dele, convocou o Weintraub para falar. O Weintraub sendo convocado, ele é obrigado a ir e ele é obrigado a falar. Ele não está sendo convidado, ele está sendo convocado. Então ele é obrigado a ir e ele tem que falar. Se ele não vai, é crime de responsabilidade, impeachment. Se ele vai e não fala, é crime de responsabilidade, impeachment. Se ele vai, fala e mente, crime de responsabilidade, impeachment. Então ele ir nessa reunião é praticamente estar na porta da rua já. Porque basta ele não ir que ele já está na rua. Basta ele ir e não falar. Basta ele ir e falar uma mentira. Então os assessores do presidente já estavam aconselhando a ele: demita antes mesmo dele ir no Senado. Porque não estava marcado ainda. Já estava decidido que ia ter a convocação, ele já está convocado, mas a data ainda ia ser combinada entre o Senado e o Ministério da Educação. Estava sem data definida. Os assessores do presidente falaram: olha, se você demitir antes dele ir lá, é melhor, porque a gente não sabe o que pode acontecer lá. De repente ele pode sair de lá preso, pode ter um desgaste ainda maior, ele atacou o STF, ele atacou o Legislativo, o ambiente ficaria melhor para todo mundo, demita antes dele ir. Mas piorou, porque se ele estava pensando, e vamos ver quando é que eu demito, agora o Alexandre de Moraes resolveu mandar a Polícia Federal ouvir o Weintraub em até 5 dias. Agora tem data. Porque quando o Celso de Mello liberou a gravação da reunião, ele falou: há provável crime cometido pelo Weintraub, e deixou aberto para os ministros que se sentiram ofendidos pela fala dele para se manifestarem. E o Alexandre de Moraes falou: pois eu quero me manifestar. E o Alexandre de Moraes determinou: a Polícia Federal agora vai ouvir, vai tomar o depoimento do Weintraub em até 5 dias. Vocês lembram no caso do Sérgio Moro? Quando o Celso de Mello tinha dado 60 dias para a Polícia Federal ouvir, depois baixou para 5? Baixou para 5, no dia seguinte o Moro estava lá prestando depoimento. Pode acontecer. O Weintraub pode prestar depoimento hoje, pode prestar depoimento amanhã, depois de amanhã, e se o Bolsonaro quiser demitir o Weintraub antes do depoimento, tem que ser já. Não dá para ficar esperando, porque agora o bicho pegou. Tem 2 convocações. Uma para ele ir no Senado, que é uma coisa, é o Legislativo que está chamando, porque está vendo crime lá, e outra é o Alexandre de Moraes, que mandou a Polícia Federal colher o depoimento dele, porque viu crime na fala dele e viu 6 crimes. Então a situação dele se complica muito e a grande tendência é, pela lógica, o Bolsonaro deveria demitir ele. Por que já não demitiu? Porque para começar, o cara é um incompetente, né? O cara não fez nada no MEC. Aí a gente teve um Enem, que foi o pior Enem da história, cheio de erros, mas o cara tá lá. Quando tinha aquele fundo de 2,5 bilhões da Petrobras, que ninguém sabia o que fazer, ia ser dividido entre saúde e educação. Ele simplesmente não tinha o que fazer com aquele dinheiro, ele não tinha um projeto para usar. Ele acabou perdendo R$1 bilhão, quer dizer, não é que ele perdeu, foi usado para a saúde, para combater o coronavírus. Mas assim, ele não tinha um projeto para usar esse dinheiro, ele podia ter R$1 bilhão e mais. Por pura incompetência, por pura falta de projeto, ele perdeu R$1 bilhão que ele poderia usar. Então por que o Bolsonaro não manda ele embora só pela incompetência? Ele ainda arruma encrenca com a China. E ele mete o bico em todo mundo. E ele escreve impressionante com C, paralisação com Z. Por que o Bolsonaro não demite? Aí é que tá, a gente precisa destruir agora uma imagem que foi criada de que esse governo chamou o Sérgio Moro porque ele é contra a corrupção e ele quer acabar com a mamata e esse governo vai contra a velha política e quer acabar com tudo isso que está aí. Isso é mentira. Isso é uma grande mentira. Esse governo não está nem aí para a corrupção. Porque veja, quando o Sérgio Moro saiu, a própria Carla Zambelli falou naquelas mensagens de telefone, lembra? Se o senhor sair, o governo acaba. A popularidade do governo baixou 1 ou 2 pontos percentuais. Não despencou.
Por incrível que pareça, todo mundo achava que o Sérgio Moro saindo, a boa parte da popularidade do governo ia junto e não foi. Você sabe o que isso quer dizer? Na verdade, o combate à corrupção nunca foi o mote desse governo. As pessoas que apoiam esse governo, embora falem que não tem bandido de estimação, que se ele fizer eu vou lá e vou pedir para prender, que eu não sou igual à esquerda que fica mandando soltar o bandido que está preso, é tudo mentira, porque eles não estão nem aí com a corrupção. O Sérgio Moro saiu ou estava lá, não fazia a menor diferença. O que ele se importa é com essa ala ideológica radical do governo, que é Weintraub, que é Damares, que é Ernesto Araújo, que é Ricardo Salles, que é esse pessoal que quer caçar comunista, que quer acabar com ideologia de gênero, com um kit gay, com uma madeira de piroca, que é contra isso, contra aquilo. Esse governo é baseado nisso. E esse povo que apoia o Bolsonaro não está nem aí com o combate à corrupção. Bolsonaro está desmontando a Polícia Federal para que não se investigue a corrupção dos filhos. Esse pessoal não liga. Nossa, mas com tudo isso que estão falando, por que a popularidade do Bolsonaro não cai? Porque o eleitorado dele não liga para a corrupção. É uma mentira esse negócio de que assim, se ele fizer alguma besteira eu vou ser o primeiro a ser contra. Esse pessoal não liga. É mentira. Eles não estão nem aí para a corrupção. O que eles querem é gente racista, gente preconceituosa, gente que tire direito dos gays, que tire direito dos índios, dos negros, das mulheres. É gente racista, não é gente que está preocupada realmente com corrupção. A saída do Moro e a popularidade praticamente não se alterar e o apoio que o Bolsonaro dá e esse povo não cobra a demissão do Weintraub, deixa isso bem claro. O que é importante para ele, eles gostam do Weintraub. Vamos falar o português claro? Esse povo gosta, porque fala o que ele quer ouvir. Vamos destruir a China, esse vírus veio da China, a China só tem comunista, nós temos que caçar comunista. Esse povo quer isso, eles não estão nem aí com o combate à corrupção, você percebe? Só que agora ele falou o que não devia e ouviu quem não poderia ouvir. E ele vai responder por 6 crimes e Bolsonaro provavelmente não vai ter opção, porque por ele mesmo não demitiria, acredite você ou não. Bolsonaro é uma pessoa satisfeita com o trabalho do Weintraub. Acreditem vocês ou não, apesar dele ser a incompetência que é, pelo radicalismo, por essa parte radical, Bolsonaro gosta dele. É o fim do mundo ou não é? Bolsonaro gosta desse radicalismo e o eleitorado dele gosta, acreditem vocês ou não. Mas em no máximo 5 dias ele vai ser ouvido pela Polícia Federal. Ele pode até ser ouvido antes no Senado e o Bolsonaro já foi aconselhado que era melhor ele demitir para evitar um desgaste maior. Vamos apaziguar, não vamos acender os ânimos, porque senão a gente pode tumultuar um ambiente que já está tumultuado. Bolsonaro também não é a pessoa mais sensata do mundo, né? Nós não sabemos se ele vai fazer isso, mas em no máximo 5 dias o Weintraub está lá sentadinho na Polícia Federal depondo e ele vai ter que ir no Senado, vai ter que depor também e ele está perdido porque ele não tem defesa. Ele não pode falar que ele não falou o que todo mundo viu que ele falou. O crime está lá. O crime está gravado. Não tem muito o que dizer. Então vamos esperar, mas eu não duvido, hein? Pode ser hoje, pode ser amanhã, esse Weintraub tem toda a cara de que está de saída. Vamos ver o que acontece. Certo, meus amigos? Agora no final eu vou deixar o nome das pessoas que ajudam o canal lá no Apoia-se, porque é uma forma de agradecimento. Fechou? Um grande abraço para vocês e eu já fui!